verso 15 em diante. Quem encontrou, diga amém. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Repitam comigo: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Isso é mandamento. Olhe para o seu irmão e diga para ele: não te embriaga com vinho, porque há contenda. Se enche do Espírito, que é melhor. Eu queria falar hoje sobre os vinhos da morte espiritual. Você pode repetir comigo: os vinhos da morte espiritual. Pai, fala conosco agora. Queremos ouvir a tua voz. Fala com a tua igreja de forma tremenda. É o que eu te peço esta noite, no nome de Jesus de Nazaré, teu filho amado, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Podeis sentar. Meus queridos irmãos, uma das artes mais antigas da humanidade é o vinho. A conexão do vinho com a antiguidade é uma coisa tão harmônica que quem não conhece a frase que diz que quanto mais velho o vinho, melhor ele é. Não é surpresa, nem difícil saber de nenhum de vós que o vinho vem da uva. E que a uva é produto da vide. Portanto, o vinho tem a sua origem na videira. Em João capítulo 15, versículo 1, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Se o vinho vem da videira, e Jesus disse que ele é a videira verdadeira, se essa expressão videira verdadeira quer dizer que existem videiras falsas, e essas videiras falsas produzem vinho. Os vinhos que vêm da videira verdadeira produz vida, alegria, paz, dinamismo, coragem e ousadia. Mas os vinhos maléficos que vêm das falsas videiras, eles produzem morte, eles produzem prejuízo, eles são maléficos. Há uma frase que diz: o vinho faz os homens cometerem loucuras. É tanto que Jezabel matou um Nabote por causa de uma vinha. Davi tentou enganar aquele pobre Urias usando vinho. A Bíblia diz que Bigtã e Teres quiseram matar o rei Assuero usando vinho. Herodes foi enganado por Herodias e Salomé usando vinho, porque o vinho ele tem a capacidade de roubar de nós todo o senso de lucidez. Ele rouba de nós a razão, a capacidade de reflexão, de refletir, de pensar, de ponderar. Faz com que o homem haja irrefletidamente, descelebradamente,
age pelo impulso gerado pelo vinho, rouba o entendimento. De maneira que quando Paulo está dizendo, não vos embriagueis com vinho, ele está dizendo, fuja de tudo aquilo que lhe rouba a razão, que lhe tira a capacidade de pensar, de refletir. Porque já dizia John Stott, crer também é pensar. E o culto é racional. Mas o vinho, ele nos rouba a lucidez. Ele faz a gente mergulhar nas empolgações e nas pseudas alegrias que ele gera em cada copo. E se tem uma igreja que está ameaçada pelos vinhos da morte, é a igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade extraordinária, que tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era a imagem de Diana, rainha dos Efésios. Lá também era idolatrado Dionísio, que era o deus do vinho. E Paulo está orientando a igreja que os irmãos que estavam vindo lá do mundo e agora se convertendo ao evangelho, não podiam mais praticar a prática de beber em vinho, porque o vinho ia roubar-lhes a lucidez, e iria fazer com que eles viessem praticar coisas que fora da razão, iria fazê-los cometer aberrações, aquilo que o evangelho chama de sagrado. A igreja então é orientada, é exortada a não se embriagar com vinho, porque ele vai gerar contenda. Toda contenda tem como característica a embriaguez. Pessoas que estão em contendas, que estão iradas, que estão brigando, que estão frias, desanimadas e morrendo, é porque estão embriagadas de algum vinho espiritual maléfico. E a única maneira de não se embriagar com vinho é você se encher da presença do Espírito Santo de Deus. E aí ele diz, não vos embriagueis com vinho. Paulo estava preocupado com a inversão de valores, que é algo relacionado aos conteúdos do coração. Que era para estar cheio do Espírito, estava cheio de vinho. Que era para estar cheio de Deus, estava cheio de outra coisa. Então Paulo diz, não se embriaguem com outras coisas. Vocês têm que andar cheios do Espírito de Deus. E que vinhos são estes? Que tem gente aqui embriagada hoje. Nós vamos jogar fora essa embriaguez em nome de Jesus. Que vinho é esse? Que embriaguez é essa? Em primeiro lugar, existe o vinho da sensualidade. Você pode repetir comigo? O vinho da sensualidade. Olhe para o seu irmão e diga, cuidado com esse vinho. Ele está por aí. Vinho da sensualidade. Vocês sabiam que Éfeso era a capital da sensualidade? Éfeso, historicamente falando, foi a primeira cidade a construir motéis. Havia motéis, uma quantidade, uma rua cheia de motéis. Éfeso foi a primeira cidade a confeccionar outdoors. Outdoors de mulheres despidas, feitas de pedra, com uma placa apontando para dentro do motel, dizendo, entra aqui. Foi Éfeso que criou isso. O povo de Éfeso era tão licencioso, que os gregos tinham uma frase que dizia, os de Éfeso só prestam para morrer afogado. Porque eles eram extremamente sensuais. Eles eram extremamente dados à sensualidade. E a sensualidade, ela anda de mãos dadas com o vinho. E o pior é que esta sensualidade acontecia dentro do templo de Diana. Havia prostitutas culticas que se embriagavam e se entregava ao sexo sagrado, entre aspas, dizendo eles, para que fluidos dos deuses pudessem acontecer nas relações sexuais dentro do templo de Diana. Era uma coisa tão perversa, que havia uma lei que dizia que não se podia prender ninguém dentro do templo de Diana. De tal maneira que o templo de Diana virou um esconderijo para tudo que não prestava.
E como eles adoravam as divindades relacionadas ao bacanal, à libertinagem, à licenciosidade, tudo isso era regado ao vinho. E este vinho, falando de forma simbólica, hoje em dia ele está em toda parte. É o vinho da sensualidade. Éfeso era uma cidade licenciosa e libertina. Olha o que diz Oséias 4, versículo de número 11. Que o vinho mosto e a sensualidade tiram o entendimento. Vocês já viram o que é que está acontecendo no Brasil? A onda é: tira, tira, tira. O que é bonito é para se mostrar. Essa é a ideologia que veio exatamente da secretaria do inferno. Tira, tira. O que é bonito é para se mostrar. As mulheres andam nuas. Os homens também estão andando de forma imoral. Em toda parte há corpos nus. Em toda parte há sensualidade. A sensualidade nos olhos, a sensualidade nas roupas, a sensualidade nas palavras, a sensualidade nos pensamentos. E estas coisas só podem ser vencidas por um crente que está cheio do Espírito Santo de Deus, porque sem a presença de Deus você vai cair. Por exemplo, embriaguez de sexo antes do casamento é o vinho. Namoros indevidos é o vinho da sensualidade. Sexo na mente, sexo nos olhos, sexo na cabeça 24 horas. O que é isso? Embriaguez. O primeiro vinho da sensualidade, eu quero chamar essa noite de vinho da nudez. Você pode dizer comigo, vinho da nudez? Minha irmã, vou falar para você, irmã, não se chateie comigo hoje não. Mas aqui não é lugar para ninguém estar vendo perna de ninguém. A gente não está interessado em ver a parte do seio de ninguém aparecendo. A gente não está aqui para se vestir como se veste as mulheres mundanas e os homens mundanos. Esse negócio de entrar na igreja de qualquer jeito está errado, desse a respeito. Mulheres que se vestem como prostitutas. O crente, ele tem que ser diferente, a começar da roupa dele. Abra sua Bíblia, vinho da nudez. Gênesis capítulo 10, versículo 20 e 21. Alguém leia com voz de trovão. Se não for com voz de trovão, não se fique de pé não. Para ler alto. Gênesis 10, verso 20 e 21. Quem pode ler? Leu o 21, Gênesis 10, verso 20 e o 21. Fala de quem? Quem é Cã? Filho de Noé. Mas eu errei aqui, não é essa passagem não. Mas é sobre Cão. É sobre Cão, viu? Não pode nem rir, não, é sobre ele mesmo. É sobre esse cão que eu quero falar mesmo. Ele foi amaldiçoado pelo pai. Gênesis 9:25. Noé planta uma vinha, 9:20. E começou Noé a ser lavrador da terra. E Noé plantou uma vinha.
e bebeu do vinho. Olha aí Noé, um homem crente. Olha aí Noé, o servo de Deus. Olha aí Noé, o homem justo. Mas o coitado de Noé pegou e foi beber vinho. Aí foi o que aconteceu quando ele bebe vinho? Embebedou-se. E o quê? E descobriu-se, tirou a roupa no meio da sua tenda. Olha a confusão. Noé entupido a cara de vinho. E qual é a primeira coisa que ele faz quando bebe o vinho? Ele tira a roupa. Ele fica nu. E Cã, o pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e fê-lo saber ambos a seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre os ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube que seu filho menor lhe fizera, e disse: maldito seja Canaã, servo dos servos seja a seus irmãos. E disse: bendito o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servos. Olha aí, uma maldição em família, uma confusão, uma contenda dentro de casa, por causa de quê? Vinho, vinho da sensualidade. Noé se embriaga, tira a roupa. Mas por que Cã foi amaldiçoado? Alguns dizem que Cã olhou para o pai e zombou, e riu, e mangou, tirou onda. Alguns dizem que Cã olhou para o pai e sentiu uma espécie de volúpia, de desejo sexual pelo próprio pai, de maneira que as correntes judaicas divergem. Uns acreditam que ele mangou, ele riu do pai. Outros acreditam que ele teve um desejo sexual homossexual pelo próprio pai. Mas a nudez revelada, descoberta, foi uma coisa tão séria que fez Noé amaldiçoar a própria descendência do seu filho, porque o corpo é o templo e morada do Espírito Santo de Deus. E é por isso que o crente não pode usar o seu corpo como instrumento de sedução, como instrumento de sensualidade, porque uma pessoa usando a sensualidade, ela além de estar pecando, ela pode estar fazendo outras pessoas pecarem também. E isso não é só para as meninas, isso é também para os homens, que também tem homem que usa roupa sensual, mesmo sendo homens, fazem uso da sensualidade. E a sensualidade, pela Bíblia, ela mata a beleza. Não queira conquistar ninguém pela beleza física, porque na hora que murchar, vão te deixar e vão te trocar por outra mais nova. Queira atrair as pessoas pelos conteúdos e os valores do coração. Não queira, rapaz, se casar com menina desmantelada, que anda mostrando as nádegas, que ela vai te botar chifre. Casa com uma menina direita, de respeito, mesmo que chamem ela de velha, de cafona e de atrasada, mas que seja cheia do Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Falando de vinho da sensualidade, o vinho da sensualidade gera nudez.
O vinho da sensualidade gera sexo ilícito. Sexo ilícito é pecado. Mas sexo não é porte palavrão. Sexo foi Deus que fez. Mas sexo antes do casamento é pecado. Bora botar hoje tudo no preto e no branco aqui. É pecado. É pecado. Sexo com um cônjuge que não é seu é pecado. Abra sua Bíblia em Gênesis 19. Gênesis capítulo 19. Gênesis capítulo 19, versículo 31 a 38. Agora lê, varão novo, o mesmo varão lá. Capitão, sargento, lê aí. Gênesis 19, do 31 ao 38. Varão aí, voz de comandante aí é forte. De novo, embebedaram, coitado. O inocente de novo. É tão inocente, coitado, meu Deus. Vai. Sentiu não. Um anjo. Fala, meu Deus, olha que povo santo. Fala, meu Deus. Meu Deus. Tá vendo o tamanho da confusão aí? Tá vendo o tamanho da contenda? As filhas de Ló fugiram com o pai da destruição de Sodoma e Gomorra, saíram de Sodoma, mas Sodoma não saiu delas. Papai já está velho e nós não sabemos se vamos casar. Vamos embriagar o velho de vinho, encher a cara dele de vinho e vamos dormir com ele. E vou dizer uma coisa, a Bíblia foi muito bondosa com Ló. Que eu não acredito nisso aqui não, que o velho não sentiu nada, não viu nada. O bichinho é tão santo que se embriagou no outro dia de novo. Olhe para o seu irmão e diga, não confie em tu. Porque tu não sabe quem é tu, embriagado de desejos não gerenciados pelo Espírito. Tu não sabe quem é tu se tu não estiver com o Espírito Santo dentro de ti, dizendo não faz isso, não vai por aí, não comete isso. Qualquer um aqui pode se embriagar de sensualidade se não vigiar. Cai, pastor. E o que é? Tudo começa com um golinho. Não é só um pouquinho aqui, é só uma cena de uma novela, só um pouquinho. Rapaz, você vê só outra cena aqui. Não vou mais ver mais nada não. Daqui a pouco está de madrugada assistindo filme pornô. Não. Daqui a pouco está na rua olhando para a bunda das mulheres. Daqui a pouco está dando psiu, coiote. Daqui a pouco está dentro do motel caído.
Tudo começa com um pouquinho. E o grupo dos alcoólicos anônimos tem um lema. Qual é o lema dos alcoólicos anônimos? Evite o primeiro gole. Começa com um olhazinho, um aperto de mão assim malicioso, camuflado, mas malicioso. Uns olhares de longe. E tem uns cabas que paqueram até dentro das igrejas. Sem vergonha. Um abraço. Oi, irmã. Começa aí. E a Bíblia diz que Ló se embriagou e fez sexo com as duas filhas. Resultado desse relacionamento incestuoso nasceu os dois principais inimigos de toda a história de Israel. Nasceram os moabitas e amonitas. Você quer saber o que fizeram os moabitas com Israel? Os moabitas mais tarde foram responsáveis pela maior sedição carnal e sexual de toda a história de Israel. A Bíblia diz que quando Israel chegou nas colinas de Moabe, Balaque, rei dos moabitas, contratou Balaão para jogar praga em Israel. E Balaão veio e de toda parte das montanhas tentou amaldiçoar Israel e não conseguia amaldiçoar a Israel. Ele jogava praga e Deus transformava a praga em bênção. Louvado seja Deus. E sabe o que Balaão disse? Não dá para amaldiçoar este povo, porque primeiro, este povo habita só, eles não se misturam. No meio deles não entra mistura, não entra nada misturado de nós, eles são puros. Outra coisa, no meio deles tem um barulho de um rei, há uma presença no meio deles, há algo diferente no meio deles, há algo sobrenatural no meio deles, de tal maneira que Israel é como um leão dormindo, quem o despertará? Porque benditas são as tendas de Jacó, porque de ti vem Siló. Ó Israel, és leão dormindo, quem te despertará? E aí, Balaão, tem jeito? Não tem não. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele, não faria, falaria e não cumpriria. No cimo dos montes veja Israel, não há contra Israel, não vale praga, nem adivinhação, nem encantamento não vale contra eles. E aí, o que é que a gente faz? Aí Balaão diz, olha, é o seguinte, eu não sei, mas tem uma maneira. Já que vocês não podem amaldiçoar eles, vocês dão um banquete. Contrate as moças mais bonitas, aquelas que dançam mais arrebolando, coxa grossa, bonitona, as roupas apertadas, tudo maquiada. E quando eles vierem para o jantar, serve vinho para ele. Entope eles de vinho e bota para eles fazer sexo com as filhas de Moabe. E se eles caírem, a maldição virá sobre eles. Olha para o teu irmão e diz, fica firme, meu irmão. Ei, acorda, diga para ele, fica firme. Porque enquanto tu estiveres andando na presença de Deus, o Senhor teu Deus será a tua frente e a tua retaguarda, e mal nenhum chegará à tua tenda, nem ferramenta levantada prevalecerá contra ti. Mas vigia. Aí chegaram lá, rapaz, queria que vocês iam aqui, vamos dar um almoço para vocês. Vamos ser amigos. Venham para cá. Lê aí Números 25. Números 25, verso 1 a 3.
Números 25. Olha o que é que diz aí, quem pode ler aí? Um varão aí de voz de trovão aí de novo. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Meu Deus, meu Deus. A ira de Deus se acendeu contra Israel, porque eles contaminaram-se com as filhas de Moabe e praticaram sexo e toda sorte de coisas que eram maléficas. E isso trouxe um prejuízo. Mais na frente, o texto vai... Quantos morreram? Por causa disso, quantos morreram? É por isso que o texto, eu falo esta noite de morte espiritual, porque existem pessoas que estão morrendo espiritualmente por causa de sensualidade, por causa de sexo na mente, por causa de assistir pornografia. Meu irmão, isso é um vício. Vença essa tentação, diga não a este pecado, diga não a este olhar pernicioso, porque o sangue de Jesus tem poder, e tu foi chamado a ser santo. Aplauda Jesus de Nazaré. Outra coisa que o vinho da sensualidade faz, nós vemos estupro por causa de vinho da sensualidade. Estupro, como 2 Samuel, capítulo 13, verso 28. Quem pode ler? Leia aí, é doutrina hoje, está só começando. Já já vai ter gente vomitando aqui esses vinhos para fora. E vamos nos encher do Espírito de Deus. Você não vai mais andar embriagado, não. Você vai andar cheio do Espírito Santo. Aleluia, 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 aleluia. Quem lê aí? 2 Samuel 13, verso 28. Espera aí, ele leu lá, eu quero que alguém leia aqui para me ouvir. Para os daqui ouvir, lá de trás o povo ouviu, lê alguém aqui. E Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Amon estiver alegre no vinho, e eu vos disser, feri a Amnon, então os matareis. Não temais, porventura não sou eu quem dei esta ordem, esforçai-vos e sede valentes. Olha aí a embriaguez de Amnon. Absalão matou ele. E o que foi que Amnon fez? Embriagou-se de vinho e estuprou a própria irmã. Ele estuprou a própria irmã chamada Tamar. E a Bíblia diz que depois de estuprar Tamar, o nojo que ele teve por ela foi maior do que o desejo que ele teve por possuí-la. E Absalão ficou revoltado. E diz a Bíblia que ele matou o próprio irmão por causa desse estupro de um irmão embriagado. Agora olha aqui o que foi que aconteceu dentro da casa de Davi por causa disso. O irmão estupra a irmã. O irmão pega o irmão que estuprou a irmã e mata o irmão.
um estupro, uma irmã arrasada, um morto e o outro assassino. E sabe o que aconteceu? Davi não fez nada, não reclamou, não chamou atenção, não pegou Absalão, não pegou Aminon, não fez nada. Aminon se revoltou, aliás, Absalão, e revoltou-se contra o pai, e botou o pai para correr, e pegou todas as mulheres de Davi, e fez sexo com elas em plena luz do dia, para todos verem em Israel. Resultado, na guerra contra Absalão, Joabe mata Absalão, e Davi fica chorando: Absalão, Absalão, meu filho Absalão. Uma filha estuprada, um filho estuprador morto, o outro assassino rebelde ao pai, um lar destruído por causa da sensualidade. E a sensualidade é um dos principais instrumentos do diabo para tentar derrubar pastores, pregadores, cantores e crentes. É por isso que eu te digo esta noite, crente, para de ver novela, para de assistir novela, porque as novelas estão ensinando a mulher beijar mulher, a homem beijar homem, a mulher trair marido, a marido trair mulher. É uma esculhambação, e crente não pode estar envolvido com sensualidade, porque o Deus a quem nós servimos é um Deus santo. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, o que é que eu preciso para fugir da sensualidade? Sabe o que é que você precisa? De um amor. Amém? Quem é casado aqui, diga amém. Amém. Você ama sua esposa? Amém? Amém? Pronto, meu irmão, se agarre com ela. Se agarre com ela. Você está me ouvindo, tá? Se agarre com ela e não solte nem com trovão de estralo. Porque se soltar, o diabo bota o rabo no meio. Se soltar, o cão entra. Se agarre com ela. Cheire ela, dê cheiro no cangote, na zureia, faça cafuné, diga que ela é linda, se agarre com ela e você deixe de ser doida. Se agarre com seu marido, diga que ele é lindo, que ele é maravilhoso, diga que ele está bonito, que ele está cheiroso, minta bem muito, mas faça alguma coisa. Oh, glória a Deus. Segundo vinho da morte. Primeiro é o vinho da sensualidade. Segundo vinho, perigosíssimo, vinho da soberba. Você pode dizer comigo, vinho da soberba? Irmãos, o que é soberba? A soberba não é somente aquela pessoa que humilha a outra, que tem olhar altivo contra a outra, que olha para todo mundo. Não, o soberbo é aquele que não aceita a orientação de ninguém, a opinião dele, acabou-se o mundo. Isso é soberba, meu amigo. E a pior coisa do soberbo é que ele pensa que ele é inteligente, mas ele é um burro. Ele é mais raso do que pisada de vaca em dia de chuva. Mas ele se acha inteligente, ele se acha que entende de tudo, soberbo. Ele acha que entende o que a igreja precisa e não precisa. O soberbo é uma coisa horrorosa. Ele não aceita ser tratado quando está doente. Ele não aceita nada, ele é soberbo. E o pior, a soberba não é só altivez de pessoas que muitas vezes são o quê? São pessoas de pulso, são pessoas de temperamento sanguíneo. Não confunda uma pessoa que tem temperamento sanguíneo e é segura e é sincera com soberba. Você pensa que humildade é isso aqui, é? Tu canta,
Sei não. Quem sabe é Deus. Ei, irmão, tu prega? Sei não. Quem sabe é Deus. Deixa de tu ser mentiroso. Pergunta para mim, pastor, tu prega? Pergunta aí, pastor, tu prega? Prego. Prego. Bota 3 pessoas na minha frente que eu digo que Jesus salva, que Ele cura e que Ele libera. Isso é soberba? Não. Claro que não. Irmã, tu louva, sei não sabe, tu sabe envenenada. Diga que eu louvo. Soberba é outra coisa e embriaga, viu? O que é que a soberba faz? Faz a gente desrespeitar as autoridades de Deus. Isso é uma característica da soberba. Não aceita a ordem de ninguém. Quê? Eu conheço os defeitos dele tudinho desse pastor aí. Eu não obedeço não. Soberbo. O Jessé, soberbo. Quem fala assim com a autoridade que Deus constituiu é soberbo. Quem não se submete ao pai, à mãe, ao professor, ao patrão, é soberbo. Escute. Davi foi Davi, porque mesmo Saul errado, ele se submetia a Saul. E dizia, ai de mim se tocar nele. Samuel, todas as vezes que Deus chamou Samuel, ele correu para Eli. Porque a voz de Deus se parecia com a voz de Eli. Porque a voz de Deus se parece com a voz do líder. Não respeita a autoridade, não respeita trato, é insubordinado, é rebelde. O que é isso? O vinho. Tem pessoas que não são soberbas, mas andam com o soberbo e o soberbo diz, toma, e ela toma. E fica doente no outro dia, a pessoa muda com você, e você sabe que ela está embebedada, mas não pode fazer nada. E o pior, essa embriaguez dessas pessoas pega nas outras. Tu não abre a porta da tua casa para falar das coisas de Deus, mas tu abre a porta para um fuxiqueiro ficar falando da vida dos outros dentro da tua casa. Vai te embriagar. Olha o que é que o vinho da opulência e da prepotência faz. Daniel capítulo 5, versículo 1 a 6. Um varão de guerra lendo aí, em voz de trovão, para pegar até no computador ali que está gravando. Daniel capítulo de número 5. O negócio hoje está pesado, está pesado. Está pesado, mas vai ficar mais pesado ainda. E a borra do vinho, a ressaca é pesada. Mas vai ser tão bom esse culto de hoje que quando você pensar num vinho desse, só de pensar você vai querer vomitar. Daniel capítulo 5, versículo 1 a 6. O rei Belsazar deu um grande banquete, amigo dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos vinhos. E havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai,
Meu Deus do céu. O rei Belsazar estava bebendo vinho, fazendo festa, um arrasta-pé dentro do palácio. Irmão, se ele quer beber, beba. Mas o orgulho, a arrogância, a prepotência, a opulência dele foi tão grande que ele disse: não basta se embriagar. Vamos pegar os copos consagrados a Deus, que foram trazidos do templo, e vamos enchê-lo de pinga e vamos beber. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, não me leve a mal. Você quer ser sem vergonha? Escute isso, irmão. Você quer ser sem vergonha? Pede licença a Jesus. Diga: Jesus, licença. Eu vou para a bagaça. Eu vou poder mantê-lo. Meu irmão, tu quer ser sem vergonha? Vai ser sem vergonha lá fora. Não vem mexer nas coisas sagradas de maneira desmantelada, não. Ou é correto ou é errado, ou é sim, sim, ou é não, não. Ele quis utilizar o sagrado dentro da festa profana. E Deus não permite que aquilo que é sagrado seja profanado. Porque Ele é um Deus santo e não habita em vasos imundos. E o rei mexeu nos vasos que eram consagrados a Deus e encheu de vinho. Para quê? Para mostrar que ele era grande, para mostrar que ele era importantão, para mostrar que ele era grandão. E sabe o que Deus fez? Deus veio naquela mesma noite e escreveu na parede: Mene, mene, tekel, persim, pesado fostes na balança, e cortado foi o teu reino, e dado aos medos persas. E a Bíblia diz que naquela mesma noite o rei morreu, porque Paulo disse: cuidado, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele também haverá de colher. Por que ele não fez nos copos dele, foi mexer nos vasos de Deus? Olhe para o teu irmão e diga: não mexe com os vasos de Deus, não. Ei, olha para o teu irmão e diz: ei, faz o que tu quiser com tuas coisas, mas não mexe nas coisas de Deus e vem colocar coisa imunda dentro dela, porque tu não tem direito, porque elas são do Senhor. Um sinal de embriaguez do orgulho: pessoas que têm orgulho religioso. Orgulhos de serem de certa igreja. É porque eu tenho orgulho, aqui é a minha melhor igreja, e briga pela igreja, detona a igreja dos outros, não recebe ninguém. Isso é embriaguez. Isaías 28, verso 1 e 3. Não é do 1 ao 3 não, é o 1 e o 3. Alguém lê para mim aí: orgulho religioso. Isaías 28, versículo 1. Você conhece crente assim? Ele é feliz porque ele tem 300 anos de crente. Eu tenho 200 anos de crente. Quando Noé tirou a tampa da arca, eu estava naquele culto. E aí não sei o que. É porque eu sou correto nas minhas coisas. E fica falando dos outros que erram, porque ele é mais santo que todo mundo. Olha aí, orgulho religioso. Isaías 28, verso 1. Quem lê, fica de pé e lê. Olha aí: ai da coroa de soberba dos bêbados. Olha aí, peraí, segura aí, fica em pé, meu filho, fica em pé, fica em pé, varão. Olha aí, característica dos bêbados de soberba: eles têm a coroa na cabeça. Vocês estão vendo aí? Uma pessoa que tem coroa na cabeça é porque se sente o quê? Rei. Irmão, não tem gente que tem um rei na barriga, não. Tem gente que tem a corte toda. É assim e acabou-se. Não, irmão, não é do meu, não. Soberba. Os bêbados de Efraim. Ai da coroa da soberba dos bêbados de Efraim. Vai lá, Zé Silva.
Olha aí a coroa do soberbo, o que é que vai acontecer com ela? Vai ser pisada aos pés. Sabe por quê? Porque Deus detesta o arrogante, Deus detesta o soberbo, Deus detesta o prepotente. A Bíblia diz, sabe o que sobre o prepotente? Deus resiste ao soberbo, mas Deus dá graça aos que são humildes. Orgulho religioso. O que é que este orgulho faz? Faz errar o povo de Deus. Isaías 28, ainda, versículos 7 e 8. Isaías 28, versículos 7 e 8. Meu Deus. Olha que coisa terrível. É Isaías 28, versículos 7 e 8. Eu vou ler de novo porque é tremendo. Olha, mas também estes erram por causa do vinho. Você conhece gente que erra toda a vida? Vocês conhecem gente? Toda a opinião dele está errada. Ele erra nos conselhos que ele dá. Ele pensa que vai arrebentar no conselho, fala uma besteira. Ele acha que vai falar uma grande verdade, ele fala uma besteira que nem criança fala. Vocês conhecem gente assim? Que quando abre a boca parece que sai o Tietê. Porque não aprende, que é soberbo, o coração soberbo não se deixa ensinar. Olha o que deixa eu dizer, mas também erram por causa do vinho. Ele não acerta nada. E com a bebida forte se desencaminham. Você sabe, gente que ia bem começa a se desencaminhar, porque está embriagada com alguma coisa. Olha aí, até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. O cara começa a se achar, sabe, pregadorzão demais. Aí começa a querer ser Deus. Aí começa a errar, tudo que diz dá errado. São absorvidos do vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo. O que é tropeçar no juízo? Você julga todo mundo errado. Você olha para a pessoa está bem com você, não está com nada com você, e você diz, fulano está não sei o que comigo. Você está julgando errado, você está embriagado. Porque todas as suas mesas estão cheias de quê? Olha aí. Você chega na mesa, está lá a catinga de caixa de vômito. Pastor, o que é uma mesa cheia de vômito? É bom, irmãos, uma mesa cheia de vômito? O que é que faz quando você chega numa mesa, está cheia de vômito? Você se sente mal. Você já chegou em algum lugar, quando você senta na mesa, o pessoal está conversando uma coisa que lhe faz mal, e você não se sente bem ouvindo aquilo? É que as mesas estão cheias de vômitos. Vômitos da soberba. E não há nenhum lugar limpo. Porque não há ciência, não há entendimento, não há obediência aos mandamentos, nem às regras. Aqueles que vivem entregues ao vinho. Olha o que é que diz mais sobre o vinho. O vinho faz o homem se precipitar e não poder voltar atrás. A Bíblia fala de Herodes. Herodes estava completando mais um ano de vida e fez o aniversário dele, e entupiu a cara de vinho. E a Bíblia diz que veio Herodias dançando, ou era Salomé, a filha de Herodias, e veio dançando, parecia uma cobra, e ele ficou tão seduzido por ela que disse uma besteira. Ele disse, pede-me o que quiseres, e eu te darei até metade do meu reino.
Ela disse: eu não quero a metade do teu reino, eu quero algo que vale mais do que reinos, eu quero algo que vale mais do que cabeça de ouro de reis, eu quero algo que vale mais do que ouro e prata e pedras preciosas e do que as terras que você tem tudo. E o que é que você quer? Eu quero a cabeça de João Batista num prato. Porque a cabeça de um homem de Deus vale mais do que a metade dos reinos dos poderosos. Porque a primeira orientação que o anjo deu a Zacarias sobre João Batista é que ele será profeta e ele não poderá beber vinho. Ele não poderá beber vinho. Aí você diz assim: pastor, mas eu, assim, o médico mandou tomar um pouquinho de vinho. É pecado? Não. Mas tem gente que não convém dizer nem isso, porque ela não se contenta em beber um pouco de vinho para fazer bem ao estômago depois da refeição. Ela começa num pouquinho, daqui a pouco ela quer a garrafa todinha dentro da goela dela. Mas, por exemplo, a Bíblia diz que os sacerdotes eram proibidos de beber vinho. Você sabia disso? Os sacerdotes de Deus eram proibidos de beber vinho. Quando você lê Levítico, você vai ver que Deus proibiu o sacerdote beber vinho. Era proibido. Uma das coisas que Sansão recebeu de Deus para não fazer é que Sansão não poderia beber vinho. Era proibido terminantemente beber vinho. Sansão não poderia beber vinho. João Batista também não poderia beber vinho. E crente também não tem que estar querendo beber vinho, meu irmão. Beba Coca-Cola, Guaraná, mas não invente de beber vinho, que daqui a pouco você está viciado e todo dia vai querer beber vinho e daqui a pouco vai estar embriagado e vai chegar na igreja zoado. Vinho da soberba. Diga comigo: o vinho da soberba faz cair. Leia Apocalipse 17, versículo 1. Vamos lá, Apocalipse 17. Está quase terminando. Tem 10 minutos aí. Vamos lá. Apocalipse 17. Olha aí o que é que a Babilônia dá de beber aí o povo aí, olha aí, ó. Falando da Babilônia. Deixa eu ler. Apocalipse 17. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo: vem e mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre as muitas águas, com a qual se prostituem os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me o Espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlate, que estava cheia de nome de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, adornada com ouro. Eita, vocês já estão sabendo o que é isso aqui? E pedras preciosas e pérolas. E tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações, de imundície e de sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que vistes foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição.
e os que habitam na terra, cujo nome não estão escrito no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido. Quem tem sabedoria que entenda. As 7 cabeças são 7 montes, sobre qual a mulher está assentada. Agora olhe para cá. Você sabe o que é isso? Isso aqui fala de soberba religiosa. Ela está vestida de ouro e de escarlate. Ouro, escarlate, vermelho, cheia de riquezas, de ouro. Escuta aqui. Os poderosos da terra vêm até ela. Todos os reis da terra vêm para ela. Todo mundo fica maravilhado com ela. E se banqueteia com ela. E ela é chamada de Babilônia. Grande Babilônia. Diz que esta mulher dá de beber aos reis da sua embriaguez, do seu vinho. Porque elas têm na mão uma taça cheia de abominações das suas prostituições. O texto vai dizer que ela é mãe de todo coito ilícito. Escute aqui. Para tu aprender a pregar a Bíblia certa. Vestida de ouro, escarlata. Os poderosos vêm até ela, se admira, bebe do seu vinho. Ela é mãe da prostituição e do coito ilícito. Prostituição aqui não é a prostituição literalmente, ele está falando de religião, de um governo religioso. Prostituição aqui é que ela trai Deus por outros deuses. E ela está embriagada de sangue. Sangue dos profetas. Sangue dos servos de Deus. Está sentada sobre 7 montes. Olhe para cá e aprenda isso. A única cidade, a única coisa que está em cima de 7 montes é o Vaticano. Estão ouvindo bem isso? Só o Vaticano está em cima de 7 montes. Aquele Roma ali, aquele Vaticano, ele fica em cima de 7 montes. Que cor é o Vaticano? Vestido de ouro, escarlate, os tapetes vermelhos, os pisos vermelhos. Nome de blasfêmia na testa. O nome que o Papa usa aqui, Vicaris Filidei, é nome de blasfêmia. Porque Vicaris Filidei quer dizer substituto de Cristo na terra. Eles querem dizer que o Papa é o substituto de Cristo. Isso é blasfêmia. O substituto de Cristo na terra não é o Papa. O substituto de Cristo na terra é o Espírito Santo de Deus. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o outro. O outro. Coloca o Espírito Santo em pé de igualdade com ele. O Consolador. E ele estará com vocês todos os dias e vos ensinará tudo a meu respeito, porque há de receber do que é meu. O substituto de Cristo na terra não é Papa, nem é pastor evangélico. O substituto de Cristo é a presença do Espírito de Deus que está com a igreja. Olhe para o seu irmão e diz: está na hora de glorificar. Sai da frente, Satanás. O sangue de Jesus tem poder.
Espírito agora, enchei-vos do Espírito de Deus. Enchei-vos do Espírito. Só o Império Romano matou os crentes da noite de São Bartolomeu. Matava o crente no anfiteatro, comido por leões, em fogueiras, em cruzes de cabeça para baixo. Você sabia que o nome Vicarius Filii, que está naquele chapéu do Papa, no latim, cada letra corresponde a um número. A palavra Vicarius Filii corresponde no latim a 666. Número da besta. Por que diz que ela se prostituiu? Chama ela de prostituta. Porque ela se prostituiu. Quando ela trocou a adoração que é só para ser a Deus, começou a adorar Maria, canta para São Francisco, anda com São José no espinhaço. Tem bem umas 300 Maria. É Maria não sei de quê, Maria não sei de onde, Maria não sei de quem. Tem 200 Maria. Jesus dá lá para coração de Jesus. Jesus não sei de quê, não sei o que. Jesus não sei de onde. Jesus de praga, Jesus de Canidé, Jesus não... Acho bem muito ruim, mas eu vou falar a verdade. Pode achar ruim. Porque, irmãos, quem quer que vá no Vaticano, acontece a mesma coisa que aconteceu com João. João quase se dobrava. João, quando viu a bicha lá, que coisa linda, isso é de Deus. O anjo, epa! Se admire com ela não, porque é bonito demais, irmãos. É coisa linda. Aquela multidão de gente. Aí aparece o Papa na porta. E esse Papa São Francisco, irmãos, o homem é... O que tem de crente botando frase de Francisco no Facebook? Os crentes. Disse Francisco. Que tem de crente que vai ser pego pelo diabo, irmão, e vai estar de joelho diante do cão sem saber. Admira, acha lindo. Você pensa que quem quer pegar galinha de show joga milho. A Bíblia diz que o diabo vem vestido de anjo de luz para enganar até os escolhidos. Ele só não vai enganar crente cheio do Espírito de Deus. Ele não vai enganar, não, vai não. Olha o Senhor, diga, ela vai cair. Vai cair bem direitinho. Mas essa igreja não vai se prostituir não. Essa igreja não adora a Buda, nem a Francisco, nem a João Paulo II, nem a São Francisco, nem Maria de Canidé, nem Jesus da Lapa. Ela adora o Deus que fez os céus e fez também a terra. Aplauda Jesus de Nazaré aí bem forte. Eu vou terminar. Esse vinho aqui, meu irmão, todinho aqui já deu uma goladazinha nele. Ninguém escapa desse vinho aqui. Vinho do fuxico. Eita, os envenenados. Olha o seu irmão e diga, cuidado com o vinho do fuxico. Cadê os... Tem cabo embriagado por causa de fuxico.
Estava bem na igreja, fuxicaram, ele ficou, mas não. Ele ficou com raiva. O fuxico é o maior promotor de contendas. É o vinho do fuxico. Ele enlouquece, embriaga o pior de todos os membros humanos. Você pensa que o pior membro humano é o órgão masculino e feminino, genital? É não. O pior órgão que está em nós é a língua. A língua é o único órgão que tem conexões diretas com o inferno. A Bíblia diz que a língua é um pequeno fogo que incendeia um grande bosque. Com a língua, as pessoas separam as melhores amizades. Com a língua, ferimos as pessoas. Com a língua, até matamos pessoas. O que mais doeu em Jó não foi as feridas e o câncer de pele que ele teve, foi a língua dos amigos. Davi disse que há pessoas que têm línguas que são como lanças. Você olha para ela, parece Carmelita dos pés descalços. Mas há veneno de víbora na língua. Já me mataram umas 3.000 vezes já com língua. De eu ficar deprimido com crente de língua nojenta. Deixa eu lhe consolar. Você disse, estão falando de mim, pastor. Então, ninguém é mais alvo de linguada do que um pastor. Poucos crentes aqui, alguma coisa não já falaram de mim. Não fique tristão, mas é verdade. Você já deu uma faladinha. Normal. Falou, irmão. Falou. Deu uma faladinha, falou. É assim mesmo. Mas a pessoa que é fuxiqueira, ela tem como 2 antenas. E ela sabe a folha que corta. O fuxiqueiro, ele não se identifica com quem quer coisa direita. Ele só procura quem está magoado. Ele só procura quem está... E tem uma antena. Eu não sei se é na cabeça ou é na língua. Quando ele se olha, acende a luzinha. Din, 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 din. A língua. Olha o que é que essa língua faz. Provérbios 23. Bora lá, vamos terminar. Vamos terminar agora, viu? Provérbios. Oh, meu Deus. Tem gente até chorando já. Provérbios 23. 29 a 35. Olha aí, fusqueiro. Para quem são os ai? Para quem são os ai? Para quem é os pesares? Para quem é as pelejas? Para quem é as queixas? Para quem as feridas sem causa? E é para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho. Para aqueles crentes que andam buscando bebida misturada. Tem crente que gosta de... Vamos lá para cá de fulano, lá tem bebida misturada, lá tem assunto de tudo. Aí nós começa de Jesus, entra para o Genésio, sai para Judas, e Judas entra para futebol, de futebol sai para a vida dos outros.
Não olhes para o vinho, irmão, quando se mostra vermelho. Está sabendo daquilo? O que é? Conta, fala para mim, vai. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa. Eita, conta logo, conta, vai. Cuidado, que esse vinho bonito, quando tu beber, olha o que é que tem dentro dele. No seu fim, na hora do porre, morderá como a cobra. Vala, meu Deus do céu. Morderá como a cobra, como o basilisco picará. Resultado, primeira coisa que você vai ficar: envenenado. Uma pessoa que é mordida de cobra fica o quê? Envenenada, irmão. Você chega na igreja, olha para a pessoa está assim para você, ó. Você, meu Deus, o que foi isso? Fala, meu Deus do céu. Foi o que eu fiz. Ela foi na casa de alguém e eu teve com alguém que envenenou ela a meu respeito. E você sem saber de nada e ela veio envenenada, olhando para você. Meu Deus, o que diabo é isso? A cobra mordeu. É a Janes e Jambres, né? Se a cobra morde, a pessoa está o quê? Envenenada. Segunda coisa, uma pessoa que se mistura com o negócio de fuxico, vinho do fuxico, perde a visão espiritual. Porque o texto diz, verso 33, os teus olhos olharão para onde? Para as mulheres estranhas. Começa a passar uma pessoa na rua, perde a visão. Olha o que é que ele faz mais: perderá a pureza, fica impuro, porque o teu coração falará perversidades. Você começa no fuxico, aí começa a ficar envenenado contra alguém, aí o pecado vai entrando, você já não centraliza mais os seus olhos no que é bom, começa a olhar para o que é errado, o coração começa a se encher de perversidade. Outra coisa que acontece com quem vive em fuxico, perde o ânimo, irmão. Olha aí, e serás como que dorme no meio do mar. Irmão, como é que o caba dorme no meio do mar, hein? Não, deixa eu perguntar, como é que o caba dorme num culto desse? Vai ver o que ele anda falando? Vai ver o que ele anda pensando? Vai ver como é que anda a língua dele? Aí não tem vigor espiritual, não tem vida espiritual, não tem firmeza espiritual. Escuta, se afasta de crente da linguona. Pior do que ser piadista de Zelezinho, de Moção, pior do que isso, sabe o que é? É tu ser cheio de veneno, de piada contra os outros. Aquelas vezes que eu dou uma piadinha em você? Quem é aquelas piadinhas chatas? Não é piada de Moção, não é piada de Zelezinho, não é aquela piada de levezinha, sabe, para furar devagarzinho? Você não acaba perceber? Às vezes dá até debaixo do sovaco para o cabo morrer achando graça. Aquela indiretazinha. E você sente que ali vem palavras envenenadas. E a pessoa até desfaz. Vai enganar o cão, meu amigo. Você não me engana, não. A gente conhece na hora a palavra envenenada. Ela chega mal no coração. Ela faz você ficar com aquilo na cabeça. Faz mal. Peça a Deus saúde na sua língua.
para quando você abrir a boca não ser para falar dos outros, ser para louvar e glorificar o nome de Deus. Vou terminar agora. Perde a direção. É como alguém que dorme no meio do mar, irmãos. Como é que pode? O que dorme no mastro do navio, o cara da pilota no navio, ó, no meio do mar dirigindo o navio. Olha o teu irmão e diz: não dorme não, irmão. Dorme não. Perde a sensibilidade. 35. Espancaram-me. Você conhece gente na igreja que a palavra está espancando ela? A palavra não está nem batendo, a palavra está espancando. E ele chega em casa e diz para a mulher: me espancaram hoje, mas não doeu. Olha aí, irmão. Espancaram-me e não doeu. Bateram em mim, eu não senti nada. Irmãos, enquanto a palavra bater em você e doer, parabéns, você ainda está vivo. Enquanto a palavra vir bater aí, você dizer: ai, glória, obrigado, Senhor, é que você está vivo. Mas tem crente que está tão envenenado que bate nele, ele diz: nem doeu, nem doeu. E a Bíblia diz: e chegará um tempo que não sofrerão a sã doutrina. O que é sofrer a sã doutrina? É quando a doutrina vem e começa a fazer: ai, tirou fino, ai, pegou na orelha, pegou nos olhos, pegou na mão. Ai, meu Deus, eu estou todo esbagaçado pela palavra. Mas quando o cara diz assim, ó, vem a palavra, tá ruim. Espancaram-me e não doeu, bateram e eu não senti foi nada. Quando eu virei a despertar, quando eu despertar amanhã, eu vou fazer de novo. Irmão, está aí, como é terrível essa palavra. E a Bíblia está dizendo que quem vive assim, vai receber na vida ais, pesares, dores e toda sorte de coisas negativas. E a Bíblia diz que 6 coisas detesta o Senhor. É isso? Hein? E a 7ª, a sua alma abomina: aquele que semeia contenda entre irmãos. Deixa eu dizer uma coisa: quando você vê alguém semeando contendas, repreenda, irmão. Está ouvindo? Você tem autorização, repreenda. Você está sabendo, não sei o que dizer? Você já deixou a pessoa saber? A pessoa que está envolvida, você já sabe, ela já está sabendo que estão dizendo isso dela? Você já deu a chance dela se defender? Quando você for falar de uma pessoa, a primeira coisa que eu tenho que lhe perguntar, sabe o que é? Isso que você está falando dele, é de fato assim? Você tem certeza que foi desse jeito? Você tem certeza que foi dessa? Fala, meu Deus, eu vou terminar mesmo, viu? Segunda coisa, ó, olha aqui, primeira peneira. Pergunte se as coisas foram realmente assim. Porque uma história sai daqui, já é outra acolá já é outra história. Segunda coisa, quando alguém vier lhe falar de alguém, pergunta assim: você está falando isso dele porque você ama ele? Você está dizendo isso do irmão porque você ama ele, quer o bem dele, ou porque você quer prejudicá-lo? Porque tem gente que diz: tu viu, fulano estava na mesa de bar. Você está dizendo por quê? Porque você ama? Tu viu, irmão, fulano caiu. Por que você está dizendo isso? Porque você ama ele? Ou porque você quer ver o mar pegando fogo e você comer peixe torrado? É verdade? Foi de fato assim? Você está dizendo porque ama ele?
Você tem alguma proposta para resolver? Se não tiver, manda ele fechar a boca. Ou saia de perto dele. Porque esse tipo de gente não tem nada para lhe fazer crescer. E tem gente boa na igreja, mas só se envolve com gente errada. Saia de perto desse vinho. Pastor, e o que é que eu faço para não me embriagar? Eu termino dizendo, só existe uma maneira para você não se embriagar. Seja cheio do Espírito de Deus. Seja cheio do Espírito de Deus. Fique de pé agora em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito de Deus.